O que que tem na caixa? O que que tem na caixa? O que que tem na caixa? Eu consigo fazer um bom barco com isto. Ok, na minha infância eu era bem bobinho, mas, né, sabe como é? E daí, tipo, tinha classe. Mas meu professor, ele, tipo, do nada, ele pediu pra gente fazer uma competição de barcos de papelão. Eu sei que, tipo, né, o papelão não é um material, tipo, apropriado pra água. Mas, né, papelão é barato, dá pra cortar em pedaços grandes e flutua por um tempo. Perfeito para um barco. É literalmente um navio de luxo. Bom, tipo, eu fui pesquisar e, tipo, tem várias competições desse tipo. Eu achei que meu professor era louco, mas como tem várias pessoas, eu não achei isso, não. Mas é isso mesmo. Meu professor fez isso e tinha várias equipes, mas depois da escola ele falou pra gente ficar. Mas na ilha, né? Bom, mas de qualquer jeito, ele fez um barco azul que cabiam várias pessoas. Mas como eu era magro, pequeno, eu era da classe de honra, até porque ninguém mais fez. Foi só minha classe. Classe de honra, literalmente, acho que eu lembro de ter feito um teste quando era mais novo, até porque minha mãe literalmente falou: olha, vocês vão ficar. Parar, até porque ele passou e você não. É. Ah, torxa. Então, continuando, né? Dogs, caramba, original Antegoste Tustidentes. Não significava isso, mas tudo bem. Então, literalmente, era pra gente ficar depois da aula, né? Mas, tipo, né? É assim mesmo. Mas de qualquer jeito, era proibido abuso contra crianças na nossa sala. E também, tipo, a gente era chamado de Dogs Kids. E literalmente a gente era honrado pelos nossos parceiros. Mas as pessoas odiavam a gente. E, a gente pode ser muito um dog. Até porque, né? Né? Então vamos continuar as coisas que eu tava falando. Bom, a gente. Bom, a gente deve fazer literalmente. Bom, ela era uma garota a mais e eu era um C. Tipo, literalmente. Eu era um C e ela era um A mais na faculdade. Mas eu fui melhor na infância, isso é que importa. Bom, mas continuando, literalmente eu acho que eu passava o dia inteiro no celular, então por isso que eu não me esforcei tanto. Bom, vamos voltar aos barcos. E ali estava, e nós, tipo, mas eu não podia ficar depois da aula, até porque minha mãe brigava comigo. E a última vez que eu fiquei, ela teve que me buscar e ficou muito brava. Então, né, numa ilha eu só ia ligar pra minha mãe, no caso. Bom, de qualquer jeito a gente tinha um lago artificial, porque nós não temos lagos reais. E daí, tipo, a gente foi lá, que ficava perto de uma universidade, que tinha várias pessoas bêbadas. Fizemos dois barcos. Um era branco e outro era azul com cabeça e cauda de dragão. E literalmente, eu ajudei a construir. Mas de qualquer jeito, eu era pequeno e magro, então eu fiquei com o assento na frente, o mais pequeno. Bom, continuando, tinha uma garota que sentou. Eu liguei pra ela esses dias falando se eu poderia ligar, ela deixou. Mas ela também foi a primeira garota que me bateu. Eu não pedi permissão pra eu falar essa história, então, né? Continuando, meu pai me comprou um sorvete que ele machucou meu cérebro. Eu falei, machuca comer isso aqui. Eu sei, eles fazem isso. Então a gente foi. E a gente continuou remando e continuamos. Tava bem perto de literalmente afundar. Mas se afundasse, minha mãe falou pra mim tirar meus sapatos, que daí daria menos peso e eu não me afogar. E daí, tipo, a gente ficou indo. Eu tomei muito cuidado para não afogar, até porque eu não queria perder meus sapatos. Então daí a gente tava indo em um lugar com mais 3 barcos de universitários bêbados. Então a gente continuou indo. E tinha, tipo, 2 curvas pra gente poder ir. E na primeira curva, a gente derrapou pra frente. Literalmente, a gente não conseguiu fazer a curva. Por mais que tivéssemos dados aulas, a gente não conseguiu. Literalmente. Que bom que literalmente a gente, né?
Mas tinha uns negócios lá que eram uns homens que ficavam com a gente numa canoa, que ficavam ensinando a gente pra poder virar e tal, essas coisas. Nesse tempo, os outros já tinham tudo terminado, a gente ficou bravo, mas a gente conseguiu. A gente derrapou pra frente de novo. E o homem, do nada, ele veio pra cá. Daí, tipo, né? Então ele começou a ensinar pra gente como remar e essas coisas. E a gente continuou e conseguimos. E daí a gente chegou e... Bom, a gente ficou em 8º lugar. Bom, mas de qualquer jeito, ninguém se afogou, mas poderia ter sido comido por um tubarão, daria uma história legal. E pra provar que isso é real, o presidente, aliás, ele veio e cumprimentou a gente depois. Ó, estão aqui umas fotos dos nossos barcos e várias outras coisas. Ali a cauda a gente teve que tirar, até porque, né, dava muito peso. Aquilo ali era o barco dos universitários e esse era o sorvete que machucou. E esse era eu e aqui os barcos. E o barco branco tá sendo impedido pelo barco gigante. Então, tipo, ali tá a gente. E assim que a gente chegou, eles já pegaram o barco, tiraram e literalmente a gente saiu. Porque a gente só queria terra. Isso aqui é uma fantasia de gente que eu fazia. Eu acho que foi depois da fantasia do coelho. E ali tava um boneco que eu tinha de uma raposa verde. Eu acho que tá morto. Aqui um lápis gigante que acho que era um foguete, né? Era um foguete, mas parecia um lápis, então, né? Não. Então aqui, ó, tá uma pelúcia. E aquele pássaro ali eu ganhei no aniversário. Ele é meu favorito, então, né? Bom, e tipo, a gente se sentiu pirata. E eu tava aí. Bom, eu tive uma infância bugada. Pois é, eu sei. Mas é isso. Então, falou!